E agora, meu amigo, chegamos a um álbum que não tem erro, como eu costumo dizer, né? É uma aula de groove, de invenção, de peso, de mística, de tudo. Eu estou falando de Led Zeppelin, conhecido como Led Zeppelin 4, mas se chama só Led Zeppelin. Cara, o que dizer desse álbum, né? Eu queria começar direto ali. O que esse disco representou para você como baterista, já que a gente está falando também de um dos grandes bateristas do rock and roll? Cara, como baterista é algo inalcançável, né? Assim, algo assim, o John Bonham para mim cara, é o gênio do rock and roll, né? Porque ele tinha finesse, né? Muita técnica, ele tinha fúria, era um batera pesado, absurdamente pesado. Ele tinha um ouvido maravilhoso, a maneira com que ele interagia com a banda era incrível, só um grande músico, né? Ele tocava com o John Paul Jones, ele respondia ao Jimmy Page, até o Robert Plant também. Então, ele criava um arranjo rítmico que interagia com a melodia, sabe, com tudo que estava acontecendo ali. Tudo isso arquitetado, né, para mim, o maior produtor de rock da história, que é o Jimmy Page. Marcelo, o Jimmy Page, o maior produtor, eu acho que uma das maneiras de medir o melhor produtor, ou de avaliar, é quem produziu os maiores discos de rock da história. Para mim, são os álbuns do Led Zeppelin, né? Então, o Jimmy Page tinha uma arquitetura sonora, né? E o som de batera desse disco, eu não vou falar aqui nenhuma novidade, né? Qual a palavra nunca foi dita sobre o Led Zeppelin 4, mas apareceu meio que por acaso, né? Eles com a unidade móvel dos Rolling Stones, naquela casa lá, que eu não me lembro o nome, na Inglaterra imensa, tinha uma escada, Sim, eles botaram 2 microfones lá em cima e o John Bonham tocando embaixo da escada ali com a afinação que ele tem com o Tony. Ele falou, peraí, que é isso? Que sonzeira, vamos gravar assim, entendeu? Então foi meio que por acaso, né? Chegou no som de bateria que sempre foi copiado, mas nunca igualado, né? Não tem como você igualar, porque são vários fatores, e o principal é o John Bonham ali, só tem um John Bonham. Tanto é que quando ele morreu, a decisão sábia, acertadíssima, tem que parar a banda. Não tem como, entendeu? Então a importância do John Bonham se resume também a isso. Sem ele não há Led Zeppelin. Sem ele não existe a maior banda de rock de todos os tempos. Então a importância dele já está aí, né? Perfeito, perfeito. E por que esse disco aqui no seu top 5? Porque a gente está falando de Led Zeppelin, que é uma das bandas que eu mais gosto também, que não tem uma discografia tão extensa, né? E eu acho que isso favorece o artista, né? Tipo, bandas como The Doors, Led Zeppelin, que não tem uma discografia muito longa, a chance de errar é menor, né? E eu acho, assim, a discografia... Claro, tem os meus discos preferidos, mas eu acho a discografia do Led Zeppelin, assim, parelhinha, sabe? Eu amo todos os álbuns. Por que este? Cara, você falou tudo, é muito parelha. Tem épocas que eu ouço vários outros discos do Led Zeppelin e não escuto o 4, entendeu? Assim, mas é um álbum icônico. Um álbum que tem rock and roll, tem Black Dog, Starway to Heaven, Going to California, entendeu? Assim, cara, é algo muito, vamos dizer, é algo extraordinário, né? É de um mérito artístico e musical fora de qualquer curva, né? Se eu tivesse que eleger um álbum do Led Zeppelin, seria esse realmente, tanto é que eu coloquei aqui. Mas não quer dizer, como você bem citou, que os outros discos estejam abaixo desse. Não. Cada disco do Led Zeppelin tem personalidade própria. Tem muita alma demais, embora tenha aquela polêmica que... Enfim, não sei se é polêmica, é um fato até, que o Led Zeppelin pegava canções, né, a gente sabe, e regravava, não dava crédito, eles perderam várias ações ao longo dos anos, né, porque eles não davam créditos para os compositores originais. Mas, cara, eu vou te falar, posso ser sincero aqui? Cara, o que o Led Zeppelin transformava as canções que originariamente eram boas, mas eram muito mais pálidas. O próprio Jeff Beck, cara. O próprio Jeff Beck, eu não me lembro a música, no primeiro álbum do Led Zeppelin, cara, me perdoa que eu não lembro a música, mas o Jeff Beck gravou alguns meses antes,
e o Led Zeppelin gravou depois. Cara, não dá para ouvir a versão do Jeff Beck. O Jeff Beck é um dos maiores gênios musicais. Não dá. É outra dimensão, é outra parada, é outro peso. É uma evolução das músicas que o Led Zeppelin imprimia em tudo que o Led Zeppelin fazia, entendeu? Então, cara, realmente esse álbum aí é algo transcendental. Você ter uma música como Stairway to Heaven, cara, o que é aquilo, cara? O que é aquilo? Dinâmica, melodia, música de 8 minutos que tocou no rádio feito louco. É um negócio muito fora da curva mesmo, entendeu? Essa questão que você está falando, né, que as pessoas plágio, né, e tudo, mas eu tenho algumas lives avaliando não a discografia toda, ainda não zerei a discografia, mas tenho de vários álbuns do Led Zeppelin aqui comentando álbum a álbum, assim, né? E a gente falou do primeiro, já do segundo, acho do 4 também, e a gente já se debruçou sobre esse fato, mas sempre fora até mais ou menos essa época, a gente está falando ali pré-anos 70, né? Os 2 primeiros discos do Led Zeppelin são antes dos anos 60. Era uma prática comum você pegar músicas antigas, tradicionalistas ou de outros e transformar em outra coisa. Muitos bluseiros faziam isso também. E não Sim. Eu não estou passando pano, tá, pro Jimmy Page, mas isso que você falou, ele pegava ali uma referência, uma coisa e outra, às vezes muito parecida, como a do Jeff Beck, que eu também esqueci o nome da música, mas transformava em outra coisa. Se tinha que dar o crédito ou não, na época, eu também acho que tinha que dar, né, de coparticipação ali, coautoria e tudo, mas não é que eu acho que ele tenha feito na maldade, é que Sim. era uma prática dentro desse cancioneiro ali de rhythm and blues, de blues, né, de várias músicas, muitas ali do início do século, que eles pegavam e transformavam em outra coisa também, né? Só para ilustrar. Sim. Assistam as lives sobre os álbuns do Led Zeppelin aqui, que vocês vão gostar, e fica a dica. A gente analisando aqui o álbum. E Marcelo, esse disco ele tem momentos lendários, né? Você citou alguns, aqui outro. Qual deles mexeu mais com você? Cara, o momento é difícil, né? De um álbum dessa magnitude, assim, mas eu não tenho dúvida também de falar, me veio à mente agora a entrada da batera do solo de Stairway to Heaven, entendeu? A puxada de batera, de energia, o que tem ali, entendeu? E é impressionante a dinâmica e a energia mesmo, a emoção que o John Bonham coloca ali é absurdo, é um dos solos mais antológicos da história do rock, não tem como, entendeu? Assim, então, esse momento é um momento muito raro de acontecer, muito raro, porque para ter dinâmica, você tem que vir de uma parte mais calma, mais tranquila, para ir para uma parte, né, para essa transição acontecer. Então, a parte que vem antes é maravilhosa, ela é emocionante, ela é delicada, e a parte que vem depois é uma fúria, é maravilhosa também. Então, é tipo aquela virada do Phil Collins do In the Air Tonight, né? Que tem um DVD dele, se não me engano, que é o Paris, que ele vai cantando, andando assim, vai sentando na batera, você fica nervoso, não vai dar tempo, aí ele senta e pega. Então, é maravilhoso. E essa virada, essa quebrada do John Bonham, a gente fica esperando também, cara. Eu já cansei de ouvir essa música, Stairway to Heaven, que é uma música longa, belíssima, não preciso falar dela aqui, mas esperando esse momento, esperando chegar o solo de guitarra do Jimmy Page. Demais, demais. E você acha que o Led Zeppelin te empurrou para algum caminho específico na bateria, no seu jeito de tocar e tudo? Cara, para vários caminhos, né? Para vários caminhos, assim. Led Zeppelin, para mim, é uma banda de rock pela qual todas as outras são julgadas, tá? Então, cara, é uma responsa, evidentemente, eu já toquei com pretensão de estar soando como Led Zeppelin, uma doce ilusão, né? Mas sempre tentando buscar aquilo ali, porque é uma energia, uma coesão, é uma troca, cada um ouvindo, são 4 músicos excepcionais, 4 gênios musicais, né? Entendeu? Que um ouve o outro e responde ao que o outro, e esse outro reouve o que o outro tocou, toca diferente, então eles constroem um universo,
posso dizer, uma residência sonora que é só deles, né? Então eu tentei várias vezes, pretensamente, chegar perto disso aí. Ah, sensacional, sensacional.